A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai, e hoje eu quero trazer um tema bem interessante e que precisa ser resgatado para os nossos dias. Que tema é esse? O tema sobre a ceia do Senhor. Será que eu posso fazer uma ceia na minha casa com outros alimentos? Será que eu posso fazer uma ceia diferente daquela ou a parte daquela que a igreja faz? A igreja que eu digo a instituição, perto da sua casa ou em qualquer denominação? Bom, para que a gente possa entender esse tema, a gente tem que recorrer primeiramente à questão da Escritura. A ceia do Senhor, ela foi uma ceia de uma aliança, ela foi uma comunhão de aliança. E essa ceia ou essa comunhão teve uma confirmação ou uma recapitulação de uma antiga aliança. Nós sabemos que Deus ele teve duas alianças e Cristo ele cumpre essa nova aliança a partir do Novo Testamento, na sua primeira vinda. E o que é interessante é que a comunhão na Escritura, a alimentação, ela é muito baseada no trazer Deus para o ambiente. Então percebam, Deus sempre quando é adorado, tinha alguma oferta de holocausto sendo apresentada para ele, tinha na Escritura sendo relatado uma refeição para a comunhão. Então isso sempre esteve presente, principalmente na cultura oriental. Então onde é que isso surge? Nós vamos ver que quando o povo fica cativo e escravo no Egito, a última praga seria que o anjo passaria pelas casas das pessoas, dos egípcios, e então mataria os primogênitos. Nós sabemos que um cordeiro seria morto, esse sangue passaria nas portas nas entradas das portas, e então aquela porta estaria selada para que o anjo não entrasse lá. Nessa noite desse acontecimento, o povo de Israel comeria em comunhão com seus familiares carne do cordeiro, um pão asmos ou pães asmos, ervas amargas e toda essa questão, né? Gerando ali a saída do povo do Egito. Só que o que é interessante, nós vamos perceber que quando Deus faz a aliança com o povo no Sinai, no capítulo 24, é dito que sobe para o monte Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos. E essas pessoas comeram diante de Deus após Deus ter selado a primeira aliança com eles. Então, na primeira aliança já teve sim uma comunhão. Não é dito que eles comeram ou que eles beberam, mas sempre é demonstrado essa comunhão através da refeição. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos perceber que Jesus vai lançar a Páscoa em revelação do ministério dele, da sua obra salvífica. Então ele vai chamar os seus 12 discípulos, apóstolos, e vai reuni-los para comer a sua Páscoa, ou ceiar. Nessa ceia ele vai dar a sua nova aliança. E olha só que interessante o que Lucas, no capítulo 22, verso 14 ao 18, Jesus diz aos seus discípulos: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E então disse-lhe Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Olha só, Jesus está remetendo à Páscoa que foi dada por Deus na saída do Egito, que Deus manda fazer aquele testemunho perpétuo. Ele vai dizer: pois vos digo, olha só, nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então perceba, Jesus está dizendo que haverá uma nova Páscoa, ou seja, ele vai ter uma nova comunhão com seus discípulos. Quando o reino for instituído de forma completa. Então perceba, ele diz: pois vos digo que nunca mais a comerei, até aquele dia. E nós vamos ler 1 Coríntios 11, onde ele vai dizer: até que o Senhor venha. Então olha só que interessante. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que agora em diante não mais beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Então nesse momento aqui não é demonstrado se tinha ou não a carne do cordeiro, mas Jesus faz uma nova aliança, mostrando o pão e mostrando o vinho, que simbolizam o seu sangue e o seu corpo, que seria repartido ou então maltratado. Quando nós chegamos em 1 Coríntios 11, o texto que nós lemos nas igrejas e nas nossas comunhões, falando sobre a ceia, é dito que estava havendo uma divergência na igreja de Corinto e causando problemas. Alguns irmãos faziam
partidarismo com outros. E assim, pessoas da própria igreja estavam deixando de ceiar ou deixando de participar da comunhão. Olha só que interessante. Então, o que é que acontece? Nessa festa, que também é chamada festa ágape, festa de confraternização, os discípulos da igreja vinham e cada um trazia o que podia. Alguns traziam uns alimentos, outros tipos de alimento. Aquele que não podia trazer, não trazia. Então era uma festa para a comunhão, que era, de fato, uma recordação memorial daquilo que Jesus fez na cruz e fez no momento da última ceia. Então olha só que interessante. No verso 18 do capítulo 11 é dito: porque antes de tudo eu estou informado de haver divisões entre vocês. Porque quando vocês se reúnem na igreja, e eu parto e creio. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a base da ceia não é você sozinho, certo? Ela exige uma comunhão, ela existe um ajuntamento. Pode ser uma igreja de instituição ou não. Até porque o que se torna algo, o que traz a ser algo, ser uma igreja ou não, é a comunhão, a união de pessoas e não paredes, certo? Mas neste momento aqui, as pessoas estavam dentro de uma igreja, em um ambiente que eles chamavam de igreja. E Paulo vai dizer, né? Porque até mesmo importa que haja partido entre vocês, para que também os aprovados sejam conhecidos. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Então, olha só que interessante. Eu escutei semana retrasada um irmão falar que a ceia do Senhor ela pode ser feita com qualquer alimento. Se tiver aí na sua casa comendo um cuscuz com ovos, ou então comendo um prato de arroz e feijão, você pode muito bem orar a Deus e vai participar da comunhão, assim com sua família, sendo aqueles alimentos. E isso é incompatível, porque nós vamos perceber que a questão da comunhão ela existe. Ela é uma base, mas a questão do alimento também é uma base. Então eu não posso chegar em um momento e mudar aquilo que a lei de Deus foi deixada. Porque se tem duas coisas que foram deixadas para o Novo Testamento até que o Senhor venha, é o batismo, e de fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a segunda é a ceia do Senhor. Então percebam que eu não posso mudar alimentos, esses alimentos não são transitórios. O pão e o vinho falam de coisas eternas, e essas coisas eternas vão ser lembradas em memorial para sempre. Então vamos seguir no texto que diz: porque quando vocês comem, cada um toma a sua ceia antecipadamente. E há aquele que tem fome, ao passo que também há quem se embriague. Não tendes porventura casas onde vocês possam comer, ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Estava tendo aquela divisão que eu já falei. Então Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Olha só. Por semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. E ele vai finalizar: porque todas as vezes que comerdes este pão ou beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, porque esses alimentos têm símbolos que manifestam ao espírito mal. E diz: até que ele venha. Então essa ceia, desta forma, era para ser mantida com a comunhão e com os mesmos alimentos até que o Senhor venha. E a pessoa que muda essa linguagem, muda essas palavras, ela vai estar se enlaçando e vai cair em juízo. Então nós temos que ter consciência do que nós falamos e como nós fazemos. E a outra pergunta era: será que eu posso fazer ela em qualquer canto ou fazer ela parte da igreja? Bom, eu creio que é o seguinte: há pessoas que têm autoridade dada por um regimento superior. Ou seja, vamos supor que você é um irmão, mas você tem uma célula na sua casa, você tem um ajuntamento na sua casa, e naquela sua casa você quer o quê? Trazer seus vizinhos, trazer seus familiares, e então você pede autorização àquela pessoa da sua liderança, seja ela pastor, seja ela diácono, seja ela o que for, mas que seja uma pessoa de caráter cristão, que esteja com a sua consciência debaixo das escrituras e os seus entendimentos debaixo da escritura. Então, a partir disso, você pode fazer uma extensão do local de ajuntamento primário, que é a igreja, certo? Então, a não ser isso, eu não vejo uma possibilidade de ser feita a ceia à parte da igreja, tá bom? Porque a própria ceia do Senhor é para a igreja e é para pessoas que são cristãs, que creem, que querem participar da comunhão de Cristo,
certo? Então a gente tem que ter bem cuidado como fazer e sob orientação correta, tá bom? Então um grande abraço, fiquem com Jesus Cristo, amém.